Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam assistindo a este vídeo. Bom, então nós vamos continuar, certo? Dentro do assunto hidrostática. Vamos agora falar sobre um princípio de muita relevância para os senhores, que inclusive é o princípio responsável pela flutuação de uma embarcação, ok? Esse princípio é chamado de princípio de Arquimedes. O que o princípio diz? Bom, antes de falarmos sobre o que o princípio diz, vamos nos lembrar que se você joga um objeto qualquer ou insere um objeto qualquer num fluido líquido, como água ou algo similar, você sabe que esse objeto ele pode ou flutuar, certo? Ou afundar. Então, a sua experiência de vida, se você relembrar aí suas idas à praia ou às piscinas aí da vida, você deve relembrar que alguns objetos que você colocava lá na piscina ou na água da praia, alguns objetos eles flutuavam. E outros objetos eles afundavam, como por exemplo uma pedra que você pegava e jogava. A pedra, ao cair, ela afundava. Então, o que isso tem a ver com o princípio de Arquimedes? Tem tudo a ver, porque o princípio de Arquimedes, ele não só explica esse fenômeno, esse fato, como ele também prevê, né? É capaz de prever, por exemplo, dado um objeto que flutue, como que ele vai flutuar? Ele flutua totalmente submerso? Ou uma parte dele fica exposta, uma parte afunda? E dessa parte que afunda, dessa que fica sobre a água, qual a porcentagem, qual o tamanho, qual o volume, né? O princípio de Arquimedes ele nos informa, ele é capaz de quantificar tudo isso. Por que isso é importante, como eu disse? Porque numa embarcação, certo? Você tem um limite. Uma embarcação, nós vamos ver que, dependendo da quantidade de peso que nós adicionamos a ela, essa quantidade de peso, esse barco ele suporta, essa embarcação, esse navio, por exemplo, um cargueiro, ele suporta uma quantidade limite de carga. Porque se você ultrapassar essa quantidade limite, ele afunda. Certo? Então essa é a principal motivação. Nós vamos hoje entender como que eu posso calcular esse tipo de coisa. Certo? Esse é o nosso objetivo hoje. Então, para que alcancemos esse objetivo, vamos falar sobre o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, ele fundamentalmente, ele é uma consequência da lei de Stevin. Talvez no ensino médio ou nos cursinhos preparatórios para a EFON que vocês fizeram, nunca tenham mencionado esse fato. Mas vamos ver como isso acontece? Vamos lá. A gente viu pela lei de Stevin que a diferença de pressão entre dois pontos a uma determinada distância vertical entre eles é dado por esse fator aqui, ó. É diretamente proporcional a essa diferença de altura, certo? Então, se eu tenho dois pontos, um ponto 1 e o ponto 2, que estão a uma distância z entre eles, essa diferença de pressão é dada pela densidade do líquido vezes a gravidade vezes essa distância. Lembrando, como nós falamos em aulas passadas, lembrando que esse é um fato que ocorre no regime de um fluido incompressível. Porque um fluido incompressível, ele basicamente tem uma pressão, ele tem uma densidade constante. Para vocês terem uma ideia,
a densidade da água, a diferença de densidade da água entre a sua superfície e lá no ponto mais profundo do oceano não passa dos 4%. Ou seja, a densidade lá no fundo do oceano, a grandes, né, profundidades, a vários quilômetros de profundidade, ela não ultrapassa os 4%. Então significa que a densidade da água varia imperceptivelmente, né? Mas isso não acontece com todo fluido? Não. Por exemplo, num gás, a densidade varia muito. A densidade na altitude de um gás, por exemplo, do ar, por exemplo, lá na altitude, lá no alto, na ionosfera, ou seja, lá onde for, onde os aviões, por exemplo, voam, viajam, a diferença é altíssima. Basicamente, quase toda a densidade do ar está a baixíssimas altitudes, né? Então o ar vai se tornando rarefeito, ou seja, a sua densidade vai diminuindo à medida que eu vou subindo. Nós vimos esse gráfico em aulas passadas, certo? Então existe uma diferença enorme de um fluido que é um gás para um fluido que é um líquido. Essa diferença está no que nós chamamos de compressibilidade, ok? Bom, mas como eu falei, para um líquido, que é um fluido incompressível, o ρ é basicamente constante, e aí nós temos a lei de Stevin. Tá, mas o que isso tem a ver com o princípio de Arquimedes? Nota o seguinte, nós falamos também, isso na primeira aula, de fato, não foi na aula introdutória, mas na primeira aula, de fato, nós falamos que a pressão está diretamente relacionada com a força, né? Uma pressão nada mais é do que uma força exercida sobre uma área, ok? Uma pressão é uma força exercida sobre uma área. Tanto que P é igual a F sobre A. P é igual a F, passo A para baixo aqui, sobre A. Uma força sobre uma área. Ora, então se eu tenho um objeto cilíndrico, eu tenho a pressão da parte inferior da água, ela é maior, por ela estar numa profundidade maior, é uma pressão maior, certo? Nós vimos que P vai aumentando com a profundidade. Então, se eu tenho um objeto cilíndrico, nessa parte mais ao fundo, essa pressão é maior do que a pressão da porção de fluido que está acima do meu objeto, certo? E essas pressões são forças sobre uma dada área, ok? Bom, essa força sobre essa dada área, então, a força é um vetor. Observe na figura que esse vetor para cima da força inferior, que é causada por uma pressão maior, portanto, essa seta aqui de baixo ela é maior do que a seta de cima. Ou seja, a seta que aponta para cima, né, que é a força de baixo para cima, é maior do que a seta que aponta de cima para baixo. E aqui, nesse desenho, vocês podem observar, então, que como a força devido à pressão de baixo é maior do que a força para cima, então, quando eu subtraio, quando eu faço a subtração dessas forças atuando sobre um objeto cilíndrico, dá esse vetor vermelho aqui, né? Esse vetor vermelho nós chamamos de empuxo. Resumindo, o empuxo nada mais é surge pelo fato da pressão abaixo do objeto que está imerso na água ou num fluido qualquer, a pressão abaixo dele ser maior do que a pressão acima. Daí surge o empuxo e, consequentemente, o princípio de Arquimedes, certo? Notem aqui, matematicamente, se eu multiplicar então pela área, né,
a força embaixo, né? A pressão embaixo e a pressão em cima, se eu multiplicar pela área, vai ficar P2 vezes A, que é essa força, certo? P1 menos P1 vezes A, que é essa força. Então, P2 vezes A menos P1 sobre A vezes A é F2 menos F1. F2, setinha para cima, menos F1, que dá a setinha vermelha. Então, isso aqui é o que eu chamei de E, de empuxo. Agora, pela lei de Stevin, isso é igual a ρ vezes G vezes Z. Só que como eu multipliquei tudo pela área, então fica. Lembrando, para quem a essa altura do campeonato ainda não sabe, lembrando que quando eu pego uma equação, eu posso sempre multiplicar toda a equação, o lado esquerdo e o lado direito, por um único fator que eu não vou modificar a equação. Certo? O que eu não posso fazer é pegar um fator e multiplicar por um lado e deixar o outro igual. Aí a equação muda. Agora, se eu pegar, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, peguem aí, anotem no caderno. X igual a 5, certo? X igual a 5. Eu tenho uma equação, x igual a 5. Se eu multiplicar essa equação por 2, né, os dois termos, vai ficar 2x igual a 10. Passo 2 para baixo, 10x igual a 10 sobre 2, x igual a 5. A equação permanece a mesma, x igual a 5. Agora, se eu pegar a mesma equação, x igual a 5, e multiplicar só o lado direito por 2, aí eu vou ter uma outra equação, x igual a 10. Quem é o x? Não sei, agora é uma outra equação. Numa equação era x era igual a 5, na outra era x igual a 10. Entenderam? Então, só que se eu multiplicasse só um lado aqui, aí eu já não teria mais a lei de Stevin, teria uma outra coisa, mas não a lei de Stevin. Para que a lei de Stevin permaneça, na mesma equação, eu tenho que multiplicar todos os termos da equação por um mesmo fator. E esse fator que eu multipliquei, então, foi A. Foi isso que eu fiz. Tá? Então, novamente, temos aqui, né, como eu já expliquei, E, que é F2 menos F1. Então, aí eu vou ter agora do lado direito ρ vezes G vezes Z, da lei de Stevin, agora vezes o A. Quem é Z vezes o A? A é a área da base e Z é a altura desse cilindro. Logo, eu posso afirmar que Z vezes A é o volume do cilindro. Ok? Juntando tudo que nós conversamos, então nós temos que empuxo é igual a ρ do líquido, do fluido, porque é esse ρ daqui, ó, da lei de Stevin, ρ do fluido, vezes o volume que está submerso aqui, o volume do cilindro, vezes G. Em outras palavras, se você verificar bem, pegando primeiro esse caso aqui em que o volume em que esse objeto está totalmente submerso, se vocês observarem bem, sempre que eu multiplico uma densidade por um volume, o que eu tenho? Pausa de 5 segundos. Se quiser dar uma pausa aí no vídeo e se responda, tente se responder. Se eu multiplicar a densidade vezes o volume, o que eu obtenho? Foi? Exatamente, eu tenho a massa. Massa de alguma coisa, né? Bom, se essa densidade é a densidade do líquido, e esse volume é o volume do líquido, calma, que eu estou falando do cilindro, mas se a densidade é do líquido e o volume também é de um líquido, é da água, por exemplo, então a densidade da água vezes o volume da água é a massa da água. Mas, mestre, esse volume aqui que o senhor calculou é o volume do cilindro. Justo, perfeito. Mas note o seguinte, vocês concordam que esse volume aqui do cilindro é igual ao volume da água que foi deslocado, que foi retirado daqui? Porque vocês sabem que duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo?
Então, eu tenho o volume de um objeto, eu tinha o volume de um líquido aqui. Imagina aqui, ó, meu punho é o volume do líquido. Se entrou um objeto no lugar, certo? E envolto nele tá o restante do líquido, mas aqui agora eu troquei esse volume daqui pelo volume do objeto, certo? Vocês concordam comigo que numericamente esse volume aqui é numericamente igual ao volume de água deslocado, ou seja, retirado daqui? Eu retirei esse volume para colocar o volume do objeto, certo? Então, nós chamamos esse volume de volume deslocado do fluido, que, no caso de um objeto totalmente submerso, é igual ao volume do objeto que entrou, certo? Então, o volume do objeto foi trocado, o volume do fluido pelo volume do objeto, mas eles são numericamente iguais. Por isso eu chamo de volume deslocado. Multiplicando esse volume deslocado pela densidade da água, eu tenho a massa de água deslocada pelo objeto, certo? Então, ρ vezes V vai ser a massa de água deslocada. Se além disso eu multiplicar por G, como está a expressão aí abaixo, né, dentro dessa caixinha, se eu além disso multiplicar por G, o que eu tenho? Exato, eu tenho o peso do fluido deslocado. Então o empuxo ele sempre vai ser o peso do fluido deslocado, ok? Esse é o empuxo. O que é empuxo? É o peso do fluido ou do líquido deslocado, que foi deslocado pelo objeto. Pergunta: esse volume aqui deslocado vai ser sempre assim? Vai ser sempre o volume total do objeto? Não, né? Porque, notem, esse objeto ele não pode flutuar. Ele pode flutuar, não pode? Esse cilindro aqui poderia estar aqui, ó, flutuando, como na próxima figura. Olha aqui, ó. Ele pode estar flutuando, né? Certo? Então, agora, qual é a condição necessária para que um objeto, retomando a nossa pergunta, qual é a condição necessária para que um objeto afunde, fique lá dentro da água, lá no fundo do mar, por exemplo, um navio que naufraga, uma pedra, seja lá o que for, tá? Afunda, vai lá para o fundo do mar. E qual a condição para que o objeto não vá para o fundo do mar, mas fique flutuando, se mantenha flutuando? A chave da resposta está na densidade do objeto, certo? E na sua relação com a densidade da água ou do fluido, certo? Vamos chamar agora, a partir de agora, porque como eu sou físico, eu quero ficar carregando essa linguagem de fluido, fluido, fluido. Mas vamos aplicar na nossa prática aqui, tá? A gente combina então de falar, sempre que eu estiver falando de fluido, eu vou trocar por água, tá? Aí pode ser água do mar ou água doce, vai mudar um pouco a densidade, mas de todo jeito eu vou falar água, tá? Pra gente ficar numa linguagem mais direta. Então, combinado isso, vamos lá. Se a densidade do objeto for maior do que a densidade da água, o objeto afunda. E por que eu sei que o objeto afunda? E por que essa condição vai fazer com que o objeto afunde? Por um simples motivo. Porque nesse caso, o peso do objeto vai ser sempre maior do que o empuxo. Tá, mestre, mas peso vai ser sempre maior do que o empuxo, por quê? Notem que o empuxo ele depende da densidade da água e depende do volume deslocado, certo? Ok, tudo bem? Agora, quando o objeto está totalmente submerso, esse volume deslocado vai ser o máximo possível. Pensa e vê se você concorda comigo. Imagina esse objeto fora do fluido. Qual é o volume deslocado? Zero, certo? Então você vai inserindo o objeto, certo? Qual é o volume deslocado? Então ele encostou aqui na água
e aí começou a afundar. Qual o volume deslocado? Ele vai aumentando ou diminuindo? Não, ele vai aumentando à medida que o objeto vai afundando. Então o volume deslocado vai aumentando, vai aumentando. Quando o objeto está totalmente submerso, esse volume deslocado é o máximo possível e coincide com todo o volume do objeto. Acompanharam esse raciocínio? Se não acompanharam, dá uma pausa e volta. Mas acompanhe esse raciocínio. Então significa que o volume deslocado ele tem um valor máximo. Ok. Agora, quando esse valor máximo do volume deslocado é multiplicado pela densidade da água, multiplicado pela gravidade, isso vai dar um empuxo máximo. Certo? Aí a gente compara com o peso. O peso é dado pelo quê? Pelo volume também do objeto, que no caso dele está totalmente imerso, vai ser igual ao volume deslocado, certo? Que aqui eu chamei de volume do cilindro. Só que aí, qual vai ser a massa do objeto? Vai ser o seu volume vezes a sua densidade, que eu chamei de densidade do objeto, vezes a gravidade. Nota o seguinte, bom, esse volume aqui vai ser igual para os dois, então corta. Gravidade igual para os dois, então corta. Então, tudo que a gente tem que comparar são as densidades, certo? Aqui, ó, pá, 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 pá. Ora, como, por hipótese, a densidade do objeto é maior do que a da água, significa, então, que o peso do objeto, cortando isso tudo aqui, o peso do objeto é maior do que o peso que o empuxo, né, da água. O peso do objeto é maior do que o empuxo da água. Então, ou seja, esse empuxo nunca vai conseguir, em outras palavras, para resumir, o empuxo nunca vai conseguir anular o peso. Então, ora, se eu tenho, vocês aprenderam física 1, se eu tenho uma força maior, o objeto ele vai ser acelerado na direção e sentido da força de maior intensidade, certo? Até chegar ao fundo do mar. Agora tem outra situação, que é uma situação de muito interesse para nós, que é o caso em que a densidade do objeto é menor do que a densidade da água, certo? Então, nesse caso, imagine o seguinte, que eu afundo esse objeto aqui, afundei ele, ok? O que vai acontecer? Vai acontecer essa mesma equação aqui, essa mesma circunstância. Imagina, eu peguei um objeto que tem a densidade menor do que a água. Eu tentei afundar, a superfície da água está aqui, eu tentei afundar. Nesse regime, ele vai estar com o mesmo volume que o volume deslocado. Só que agora, como a densidade dele é menor do que a densidade da água, o empuxo vai ganhar do peso. Então, o que acontece quando o empuxo ganha? O objeto vai subindo. Mas ele sobe indefinidamente até sair e vai voando lá para cima? Não. Ele vai subindo. Quando ele alcança a superfície, o que vai acontecendo, senhores? O volume deslocado de água vai diminuindo, certo? O volume deslocado de água vai diminuindo. Até que eu chegue a essa condição aqui, ó, que é a condição que um barco, que um navio, por exemplo, ou um barco, né, traineira, escuna, seja lá o que for, cargueiro, tem que satisfazer. Um empuxo fica igual ao peso. Então afundou. Empuxo maior do que o peso, só que numa dada circunstância, o empuxo se torna, como o volume deslocado diminui, o empuxo diminui até se igualar ao peso. Certo? Então essa é a condição para que um objeto flutue. Empuxo igual ao peso. Nota que nessa condição, então, o volume deslocado de fluido que produz o empuxo não é o volume total, mas é o volume que está submerso. Chamei de velinha.
Ok? Então, agora, nessa circunstância, o que acontece nessa circunstância? Nessas circunstâncias, vocês viram em Física 1. Peso e empuxo se anulam, você tem um equilíbrio de forças. Você lembra do peso é normal? É a mesma dinâmica, a mesma coisa. Só que agora no fluido é o peso e o empuxo. Se anulam, então o objeto fica flutuando. Só que agora com essa condição aqui. De maneira que, olha só, cortando o G dos dois lados, eu tenho essa condição. Ó. Volume, ou densidade do objeto, dividido pela densidade da água, vai ser a mesma razão, ou seja, vai ter o mesmo valor que o volume deslocado dividido pelo volume total do objeto, que contabiliza para o peso, que vai ser menor do que 1. O que isso significa? Que isso significa? Que se, por exemplo, a densidade do objeto for metade da densidade da água, então 50% do objeto vai flutuar, 50% do objeto, do volume do objeto vai ficar submerso e 50% não. Isso vai, se for 0,8, se for 0,9, daí por diante. Aí 90% vai ficar submerso e 10% vai flutuar. Então, essa é a condição. Qual é a condição de flutuabilidade? É que a densidade total do objeto seja menor do que a densidade da água. Aí você pergunta, tá, mestre, mas uma embarcação dessas modernas é feita de aço. E a gente viu que, por exemplo, sei lá, o ferro tem densidade 7 vezes maior do que a densidade da água. E aí, como é que faz? Sim, mas vocês têm que se lembrar que mesmo que uma embarcação seja feita de um material com densidade maior do que a da água, a densidade total daquele objeto, né, contando todo o seu volume, vai ser menor, porque ele vai estar cheio com compartimentos cheios de ar, certo? Esses compartimentos, eles permitem fazer esse ajuste. Você pode encher de água, isso vai influenciar na flutuabilidade. Então você tem numa embarcação, dentro da arquitetura da embarcação, você tem uma densidade total, contando o material de que é feito o objeto, né? A casca, vamos colocar assim, e o interior cheio de ar, você tem uma densidade total menor do que a da água, ok? E que você pode ir controlando de tal forma que você ajusta, pode dentro de determinado limite, ajustar em que nível a embarcação vai flutuar, tá certo? Então é isso que acontece. Bom, eu me alonguei um pouco, mas eu queria discutir com um pouco mais de profundidade então, o empuxo. Espero não ter sido muito repetitivo, mas, enfim, a gente precisa abordar esse assunto com bastante cuidado, porque eu acho fundamental, né, na formação de vocês. Aqui então, nesse slide, eu passo algumas aplicações, né, do que a gente conversou até agora, aqui, né, a lei de Stevin e a questão da pressão ser a mesma, né, a uma mesma altura. Então, por exemplo, você tem um tubo em U, você é capaz de determinar a densidade de algum outro fluido que não se misture com a água, simplesmente usando essas condições, né, de pressões iguais à mesma altura e a lei de Stevin em si. Então vocês podem verificar em casa com calma essas equações e ver que você, então, a partir das alturas relativas que vocês
medem, você consegue determinar a densidade de um fluido desconhecido. Ok? Vasos comunicantes, né? De novo a ideia de que em qualquer ponto à mesma altura a pressão sempre vai ser igual. Também aqui o funcionamento de um barômetro, né? Que é basicamente um barômetro de mercúrio, é um instrumento que ele é capaz de determinar a pressão da atmosfera naquela altitude que esse objeto é colocado. Então, você utilizando os mesmos princípios, né, como eu falei, aqui é um pouco diferente, né, porque notem que eu tenho um recipiente aqui, eu tenho um tubo que está invertido. Né? Tem um tubo, tem um recipiente aberto à atmosfera e um tubo invertido mergulhado nele. É isso que essa figura mostra. E nessa inversão aqui, nessa porção aqui, é vácuo quase total. Então a pressão é aproximadamente zero. Então, a partir dessa situação, esse aparato aqui, esse instrumento, ele permite, então, utilizando essa ideia de que numa mesma altura eu tenho a mesma pressão, então significa que a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto. E como é que eu sei a pressão nesse ponto aqui? Eu sei porque a lei de Stevin me diz que a pressão vai ser a pressão num dado ponto inicial, que aqui é zero, por ser vácuo, né? Que não é pressão atmosférica, aqui é zero. É igual a pressão nesse ponto mais ρGH. Nesse caso, o fluido é mercúrio, né? Mercúrio líquido. Então, essa altura que chega, em geral, determina qual é a pressão nesse ponto, que vai ser igual à pressão que está aberta à atmosfera. Então, eu consigo determinar a pressão atmosférica. Ok? Claro, como eu coloquei assim, aqui esse instrumento aí precisa de algumas correções. Por quê? Porque a densidade, por exemplo, do mercúrio, de qualquer outro objeto, nós vamos ver em dilatação, né? Além desse volume, né, ele depender da temperatura, então você tem a temperatura um pouco mais alta, você tem um objeto que se dilata, né? Tanto o mercúrio quanto o tubo, né? A uma dada temperatura, tanto um quanto o outro se dilata, e os dois não dilatam igual. A gente vai ver isso em termodinâmica. Cada um deles dilata um pouco diferente, então você tem que ter essas correções tabeladas ou algo do tipo. E além disso também, a aceleração da gravidade não é a mesma em todos os pontos da superfície terrestre. Né? Então esse tipo de correção vai alterar esses valores aqui. Né? Então não necessariamente a pressão, se não for feita essa correção, de repente pode dar uma discrepância. Você pode ter uma discrepância de 5%, de 10%, depende. Tá? Bom, de qualquer forma, esse é o princípio de funcionamento, né, geral desse aparato. Também, por exemplo, você consegue medir a pressão de um gás, né, utilizando a mesma ideia do tubo em U. Agora o que eu queria discutir com vocês, propor para a gente discutir mais tarde, são 3 exercícios que eu separei, que eu gostaria que vocês fizessem. Então, esse primeiro exercício está relacionado ao processo chamado imersão e emersão. O que acontece? Sempre que um flutuante, no caso uma embarcação, ela sai ela está flutuando num fluido com uma dada densidade. Sempre que ela passa para outro fluido com outra densidade, né, isso tem uma repercussão. E a lei que diz que repercussão é essa é o princípio de Arquimedes. No entanto, o princípio de Arquimedes
aplicado a, por exemplo, a estabilidade ou a arquitetura naval, ele fornece essa equação aqui, que vocês de repente já viram em estabilidade ou arquitetura naval, ou ainda vão ver, vão se deparar com ela. Essa equação aqui nada mais é do que o princípio de Arquimedes aplicado à arquitetura naval, certo? O que ela diz? Que a imersão de um objeto, ou seja, o quanto ele vai ou imergir, ou seja, o quanto seu calado vai variar para cima ou para baixo, quando ele muda quando o fluido onde ele está muda de densidade. Ele diz então quanto que isso vai variar. Isso é chamado de imersão e emersão. Então aí as grandezas estão postas, né? Então a imersão, por exemplo, é medida em centímetros. Você tem então a densidade da água padrão, né? 1,025 toneladas por metro cúbico. Tem a densidade do navio, no fluido onde ele está, e o seu deslocamento em toneladas. E abaixo aparece essa grandeza aqui, chamada tonelada por centímetro de imersão. O que é isso? É o peso que deve ser adicionado no navio para que o calado médio varie em 1 centímetro. Então, fazendo essa conta aqui, você tem uma variação percentual não, desculpa, uma variação em centímetros do calado do navio. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem é que deduzissem essa fórmula a partir do princípio de Arquimedes. Ok? Vamos lá. Um outro exercício, esse é simples, dá para fazer tranquilo. A partir, né, de um flutuante que tenha um formato de uma caixa, de um paralelepípedo, e que esteja carregado, né, tem um carregamento total aqui de 1.500 toneladas, e esteja em água doce, e também não tem banda ou trim, aqui é pedido para você determinar qual seria o calado e, consequentemente, a borda livre desse flutuante aqui. Certo? É um cálculo simples, mas que vai permitir vocês a irem também aquecendo. Por fim, um pouquinho mais complexo, mas nada de outro mundo, é esse flutuante aqui, ó. É composto de 2 cilindros formados de chapas de metal, né? Chapas de metal. Metal é aço, chapas de aço com essa densidade aqui, quase 8 vezes a densidade da água. Ripas aqui de madeira, né, maciça, com essa densidade aqui. E aí você tem uma carga, né, uma carga que está sendo suportada. Então, dentro dessas condições aqui, onde metade do cilindro está submerso, ele pede para vocês, então, estimarem o peso dessa carga. Ok? O que eu sugiro a vocês? Que tentem fazer em casa sozinho, em casa não, no Ciaga, né? Não sei se tem alguém em casa, mas tentem fazer sozinhos. E caso não consiga, caso você esteja com dificuldade, peça ajuda. Mas primeiramente tente fazer sozinho, tente ir pegando a manha, né? O traquejo matemático. Tá certo? Bom, então por hoje é só, senhores. E até a próxima.